dezembro de 2015. É o fim da temporada do futebol aqui no Brasil. No finzinho, São Paulo bate o Goiás e fica com a quarta vaga na Libertadores. Empate garantiu o tricolor na competição. Fim da carreira dentro dos gramados para Rogério Ceni. Maior jogador da história do tricolor pendura as luvas sem atuar no último jogo oficial. Fim da linha para o Vasco. Cruz Maltino empata sem gols com Coritiba fora de casa e cai. Vitória do Figueirense já rebaixava os cariocas. Internacional vence, mas fica sem vaga na Libertadores. Na saideira do Brasileirão, Corinthians confirma a melhor campanha da história nos pontos corridos. E ainda, Palmeiras e Santos terminam o ano com vitórias. E pai de Neymar explica a saída do filho do Santos. Aqui não tem crise, não. Olha o Gazeta Esportiva no ar, minha gente. Depois de 38 rodadas, 380 jogos e com o Corinthians hexacampeão, 2015 chegou ao fim para o Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro em segundo, Grêmio em terceiro conquistaram uma vaga para a Libertadores do ano que vem. O São Paulo, com uma campanha cheia de altos e baixos dentro e fora de campo, terminou em quarto lugar ao vencer o Goiás por 1-0 e vai precisar disputar a fase de classificação da principal competição sul-americana. Veja o gol da vitória do tricolor. O São Paulo garantiu a classificação para a Libertadores do ano que vem ao vencer o Goiás por 1-0. O único gol do jogo veio nesse belo chute de Rogério, no ângulo do goleiro Renan. Golaço! Com a vitória, o São Paulo se junta a Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio no Torneio Continental de 2016. Agora, a partir de agora, a responsabilidade é dele, Ganso, enfim, de tantos outros jogadores, Michel, todo mundo que deu a vida hoje nesse jogo. E agora eu acho que é uma nova reestruturação. E aí segue a vida. 28 anos, tem mais uns 12 pra ficar aí. Você viu o gol? Não vi, cara. Não vi, tava tentando entrar e não conseguia. Quais são as principais virtudes do Denis? Ele tem muita característica boa que eu acho que ele evoluiu. Primeiro que ele é atlético, bastante atlético, rápido. E aprendeu a trabalhar bastante com os pés. Eu acho que foi a grande evolução dele nos últimos tempos. Foi difícil? Você fica com a sensação de dever cumprido? Muito com relação à minha carreira. Eu fico triste por não poder ter estado no campo de jogo, mas com a consciência super tranquila, todos nós viemos até aqui, fizemos o melhor, incentivamos um ao outro, o grupo todo aqui presente hoje, dentro de um ano extremamente difícil, não digo que é um ano vitorioso com a vaga para a Libertadores, mas eu acho que ameniza um pouco o sofrimento e dá, acho que é o principal fator de hoje, é dar uma oportunidade ao clube de se reestruturar já para 2016. O que te inspirou para falar antes do jogo ali? Porque os jogadores falaram que foi muito emocionante. Honestamente, cara, eu não lembro as palavras que eu usei, porque é tudo muito espontâneo e é muito de momento. Mas eu falei, acho que sobre o tempo, que a gente deve aproveitar ao máximo o tempo da vida da gente, que se tem uma coisa que não volta, né, são as oportunidades, são a hora que você sobe para dentro do campo, naqueles 90 minutos, você tem que fazer o seu melhor. Principalmente no caso de hoje, que eram os últimos 90 minutos do ano, a última oportunidade que a gente tinha e dependia só da gente para uma classificação para a Libertadores. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo, apesar de toda a crise, de todos os problemas, conseguiu aí um lugar na próxima Libertadores da América. Não foi uma campanha animadora, nem tampouco entusiasmante, mas, quebra um pouco o desalento com tudo que aconteceu no São Paulo na temporada. Ainda fica um clima de nebuloso no ar, porque veja só, Rogério Ceni parando, Pato vai embora, Luiz Fabiano vai embora, o Ganso talvez vai embora. E aí resta saber quem vem, como vai ser esse time para o ano que vem. Mas, de qualquer forma, só o fato de participar da Libertadores América, Flávio, eu acho que já é um grande feito para um São Paulo que realmente foi muito aquém do que se esperava neste ano. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Mas isso também obriga a uma antecipação de toda a projeção de um time que não está projetado, né?
o São Paulo vai ter compromisso sério, importante, já no final do mês de janeiro. Não sei exatamente qual é a data dessa disputa da pré-Libertadores, normalmente é final de janeiro. Confesso que não olhei a data ainda, mas normalmente é isso, final de janeiro, comecinho de fevereiro. O São Paulo já terá 2 jogos absolutamente decisivos. Porque é claro que o torcedor do São Paulo, ele quer um São Paulo grandioso, grande, importante. 18ª participação do São Paulo em Libertadores. O torcedor não vai ficar nada satisfeito se o time for eliminado na primeira fase, nessa pré-Libertadores. Então o São Paulo ganhou uma responsabilidade maior e ele não tem nada. Ele não tem técnico, ele não tem time. As suas grandes estrelas. Claro, o Rogério Ceni. Olha, um time sofrer a perda de um cara do tamanho do Rogério Ceni é complicado. Mesmo que o São Paulo tivesse um projeto de trabalho já para o ano que vem, mesmo que tivesse perdido o Luiz Fabiano e o Pato, já são perdas consideráveis, e tivesse o Rogério Ceni, já seria difícil. Mas, além disso, ele perde o maior jogador da sua história. Então, é uma situação complicada. E o tempo ainda diminui para o São Paulo. Então, sabe, ele vai ter que acelerar esse processo. Tomara que o São Paulo faça isso, consiga fazer isso. Não é fácil. Ele realmente está numa situação, claro que foi melhor se classificar, mas, ao mesmo tempo, a cobrança fica mais curta. O tempo fica menor. Vamos ver, caiu no colo essa classificação, São Paulo não fez por merecer, mas também é muito claro que nós temos 3 times, ou tivemos 3 times efetivamente organizados no campeonato, né? O Corinthians, o Grêmio e o Atlético. E essa 4ª vaga poderia ser de qualquer equipe, poderia ser do Internacional de São Paulo, da Ponte, do Sport, do Flamengo, todos eles tiveram, do Palmeiras, do Santos, em algum momento teve por lá. E o São Paulo acabou sendo mais feliz e se classificou. Aproveite, mas não esqueça de tudo que fez de errado neste ano. Você aí de casa está convidado a votar na nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: o São Paulo deveria contratar um goleiro para a temporada de 2016? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Bom, gente, na parte de baixo ali da tabela, Joinville, Goiás, Vasco e Avaí decepcionaram seus torcedores e foram rebaixados para a Série B no ano que vem. O Vasco empatou com o Coritiba em 0-0 e pela terceira vez nos últimos 8 anos vai disputar a segunda divisão. Apesar da reação vascaína no segundo turno, a situação do Cruz Maltino já era terminal há muito tempo. Já há algum tempo o Vasco estava doente. Na última rodada precisava vencer o Coritiba e torcer por tropeços de Figueirense e Avaí para evitar o 3º rebaixamento do clube. Mas nem por isso a fé foi abandonada no Cruz Maltino. Eu quero agradecer a Deus por durante todo esse tempo a gente não ter perdido a esperança. Como todo doente terminal, o gigante da colina ameaçou um último suspiro. No decorrer desse segundo turno foi confuso realmente, foi muito difícil, a gente debaixo de tanta pressão, a gente conseguiu resultados maravilhosos a partir do 5º jogo. Procurar culpados é outro sintoma daqueles que não têm mais salvação. Mais uma vez tivemos um pênalti, falado inclusive pelo próprio goleiro Wilson, que jogou comigo, ele falou que foi pênalti. Desespero, insônia, emoção. Algumas noites eu consegui dormir, mas muitas noites não. Eu entreguei a minha vida. Entreguei tudo que eu tinha de conhecimento do futebol, tudo aquilo que eu acumulei de experiência nos clubes que eu passei, na própria seleção, como atleta e como jogador. E não faria nada diferente, a gente realmente deu o nosso melhor. Só resta aceitar e procurar o lado positivo. A vida continua, são experiências que nos fazem melhores profissionais. Nosso caráter, com certeza, foi muito lapidado durante todo esse período. Fim de uma tragédia anunciada há muito tempo. O Vasco da Gama está na Série B em 2016. 3 rebaixamentos em 8 anos realmente é muita coisa para um clube grande como o Vasco. Isso aí não, isso aí tem o drama pessoal, a gente respeita e tal, mas o Avaí, por exemplo, não paga salário há um tempão,
Tem jogador que ganha R$2.000 e não recebe há 5 meses, troca de técnico toda hora. O Figueirense também escapou por pouco, outro que não está pagando. Então você vai olhar, é tudo merecido, tudo conversa fiada, não tem negócio não. É clube esculhambado. Aí você vai dizer assim, mas os que escaparam não estão organizados. Não, mas tem aquele grupinho de clube esculhambado e 4 vão cair, então não tem muito negócio. O Vasco, ele teve durante um período enorme com o Eurico Miranda e com o Roberto Dinamite. E caiu, é normal. Um clube que elege o Eurico Miranda não tem que esperar nada. Só tem que esperar isso mesmo, não tem, sabe, é esculhambado, é relapso, é um clube arcaico, é um clube que não se renovou. Ultrapassado, né? A gestão ultrapassado em todos os sentidos, então não adianta. Aí isso quer dizer que os profissionais falam assim, não, mas o clube é assim, é culpa do clube, é culpa de conselheiro, é culpa da estrutura que é mal feita, que é arcaica, então, normal, é reflexo absoluto do que está sendo feito no clube. É a velha história do, você pode plantar o que você quiser. O que você quiser. A semeadura, ela é livre, mas você vai plantar, você vai colher o que você plantar. É isso. Cada um pode plantar o que você... Está livre, está lá. Você pode plantar. Escolhe a semente que você quiser e você planta. Mas você vai colher o que você plantar. Ele só está colhendo, só isso. Eu acho que serve como referência, porque eu considero o Vasco tão grande quanto o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, no ano passado, na última rodada, foi salvo por um gol do Santos lá em Salvador. E aí? Serviu de lição. Foi lá, investiu, tal, terminou o ano de maneira digna e campeão da Copa. Então, eu digo a gestão, né? A gestão Paulo Esse Nobre. É o ponto. Trabalhou... Se o Palmeiras tomou jeito, se é uma pessoa que está fazendo isso. Essa é a minha dúvida, entendeu? Então, mas é o gestor, né? Então viu o tamanho do buraco e trabalhou para ser diferente no ano seguinte. O Vasco não fez isso. Que a minha dúvida, Celso, é sempre assim, tomara que o Palmeiras, que hoje está realmente muito bem administrado, tome essa linha. O Paulo Nobre, não existe só uma pessoa capaz de fazer isso em lugar nenhum. Ninguém é maior que o Palmeiras, nem o Paulo Nobre, nem ninguém. Mas é preciso que se siga uma linha de gestão profissional, que está sendo feito. Palmeiras, Flamengo, no Corinthians. Quem fizer isso não vai ter problema. Vai ter uma dificuldade, mas não vai ter problema. Quem não fizer vai se ferrar. E o Vasco, mas merecidamente, está muito bem rebaixado. Eu torci para que caísse, tem que cair mesmo. Nada contra o Vasco. Mas contra essas coisas aí. Eu digo Miranda, charuto, não sei o quê, comigo ninguém cai. Falou que ia para a Sibéria, vai para a Sibéria. Aliás, se ele não quiser, cumpra parcialmente como a Maite Proença, vai para o Alasca. Boa, pode ser. Na Arena, em Itaquera, o hexacampeão Corinthians empatou com o Avaí em 1-1. Chegou aos 81 pontos e terminou essa competição com um novo recorde na era de pontos corridos, superando os 80 pontos do Cruzeiro em 2004. Veja aí os gols com a narração do Osmar Garrafa. Aí o Renan Oliveira para a batida. Bateu curtinho. Paraíba jogou para dentro da área, o toque de cabeça. Gol do Avaí. Observe o cruzamento. Olha só, o Cássio ficou no meio do gol e com tranquilidade, cabeceou para o fundo da rede Claudinei. Elias. É pro Danilo, hein? Dentro da área, demorou o toque, o gol! Gol do Corinthians! Wagner Love, o Corinthians empata! É aquilo que o Corinthians nessa segunda etapa busca, manutenção da base da sua equipe. É o maior, e não é o Tite que está dando o recado, está usando a entrevista coletiva para dar, não, é ideia nossa. Eu estou externando aquilo que é uma ideia consensual, né, dos atletas permanecerem justamente para dar um segundo passo. O que é uma segunda etapa? A Libertadores. Pode acontecer uma terceira etapa se conquistar a Libertadores e ir para o Mundial. Então, normalmente, as campanhas é formar a equipe, bater campeão um ano. Fizemos isso esse ano. Vai para o segundo estágio. Pato e Ralf estarão na pré-temporada se depender do Tite ano que vem nos Estados Unidos? Sim. Estando e sendo jogador do clube, sim. Aí vai aquela história, o campo fala. Quem jogar melhor ali dentro, quem tiver com desempenho melhor, fala. E se tem um erro que eu não tenho, eu tenho uma porrada de defeitos. Mas se tem um que eu não tenho, é camisa, nome, jogar. Não tem. Está melhor, é o Zé, é o Antônio, vai jogar. Errei o ano! O Corinthians chegou aos 81 pontos, batendo o recorde, então, do Cruzeiro ano passado.
né? 2014, que tinha 80 pontos. O Corinthians ele bateu o recorde de número de pontos com 20 clubes. Né? No mata-mata. No pontos corridos. No pontos corridos. Mas o fato é que foi em 2014. Sim. A pontuação era do Cruzeiro. O Cruzeiro tem, na verdade, o melhor aproveitamento da história do mata-mata, isso no 2003. Pontos, mas aí eram 24 times. 24 times e tal. O Tite, Flávio, não me surpreende pela postura dele. Assim ele ganhou a confiança dos jogadores. Claro. Assim ele tem o time mais disciplinado taticamente do Brasil. Aliás, em todos os sentidos é o time mais disciplinado. Questão de fair play, de postura, número de cartões. E o Tite só conseguiu isso com esse modelo de gestão onde prevalece o mérito, a meritocracia. Assim ele ganhou jogadores, assim eu acho que ele vai ter vida longa no Corinthians. E é um modelo de jogo, né? É um modelo de jogo, que é um modelo que o Corinthians vem adotando faz tempo com ele, comando com ele, e vai. É um modelo de jogo, é uma maneira de trabalhar. Os jogadores ganham confiança. Wagner Love é um exemplo disso, né? Não é por nada não, mas o Wagner Love foi vice-artilheiro do campeonato. E artilheiro do time. Então, lembra como é que estava? Não sei o quê, porque aquilo e tal. Se o menino não machucasse, o Luciano. Ele não estava queimado, ele estava ganhando confiança, mas ele... O Tite estava dando chance, mas o Luciano estava ganhando a posição. E de repente está aí, né? O Wagner Love acabou fazendo um campeonato bastante aproveitável. Fez alguns gols importantes e funcionou, deu certo. Tá tudo bem, parabéns ao Corinthians. Realmente não dá para discutir o título do Corinthians, não. Pelo contrário, só parabenizar. E com a conquista da Copa do Brasil ainda fresquinha ali na memória, né? O Palmeiras foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo pela última rodada do Brasileirão. E para encerrar com chave de ouro o ano dos palmeirenses, o Verdão bateu o rival fora de casa e acabou com um jejum de 10 anos sem vencer na última rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Palmeiras encerrou bem o ano ao bater o Flamengo por 2-1. Dudu de cabeça fez 1-0 para o Verdão. Pará, aproveitando a falha do goleiro Fábio, deixou tudo igual. Já no finzinho do jogo, após João Paulo levantar a bola, Vitor Hugo apareceu sozinho dentro da área e decretou a vitória palmeirense. E ficou nisso. Final 2-1 Palmeiras. Um relaxamento, às vezes inconscientemente existe, um certo conforto depois de um título, mas os jogadores se comportaram muito bem, marcaram muito bem, criaram situações. Isso cria uma perspectiva muito boa para a próxima temporada. Comemorar um pouco agora os próximos dias, depois estar planejando ainda melhor com os ajustes que são necessários para jogar a Libertadores, o Paulista e as competições que vão vir pela frente. No fim, o Palmeiras acabou bem o ano, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou esse jogo do Flamengo, vai para a Libertadores e deve dar uma acertadazinha no elenco, deve dar uma melhorada, subindo degrauzinho por degrauzinho. Ano passado quase caiu, esse ano já melhorou, em nenhum momento teve ameaça de rebaixamento, ganhou a Copa do Brasil, termina o ano com um astral favorável, claro que vai ter que mexer no elenco, não é elenco para brigar por títulos importante, título importante, não que a Copa do Brasil não seja importante, é importante, mas é um torneio mais ou menos lotérico. Um torneio de turno e retorno, aí já você precisa ter um elenco um pouco mais complexo, mais consistente, boa palavra. Então o Palmeiras sabe que vai precisar dar uma reforçada para tentar brigar pela Libertadores. Mas pode sim, se você comparar os elencos do Palmeiras, a evolução, com uma evolução na mesma proporção, o Palmeiras briga por tudo no ano que vem. De ressaca, depois da derrota para o Palmeiras na final da Copa do Brasil, o Santos fez muito bonito, goleou o Atlético Paranaense por 5-1 na despedida do Brasileirão. Veja aí os gols com a narração do Vinícius Rodrigues. Sid Clay na bola, escanteio para o Furacão. Sid Clay alçou de canhota na área, sobe o Kleberson pro gol! Gol! Paranaense! Gabriel, na jogada individual, ele é muito habilidoso. Gabriel, pro Giovânio, posição legal. Passou, vai pintar o gol, Giovânio! Gol!
Vem o Santos com o Leandrinho. Bola com o Giovânio. Gabriel pede na área. Giovânio, autor do gol. Giovânio tocou o Gabriel. Posição legal. Gol! Gol! Vem o Santos, Lucas Lima, ele tem na área o Gabriel, tem o Giovânio, tem o Serginho, Vitor Ferraz vem chegando, Lucas Lima com o Vitor Ferraz, fez o cruzamento, Giovânio, olha o gol! Gol do Santos! Vem o Peixe, linda bola pro Gabriel, pode pintar o quarto, cruzamento pro gol! Lucas Lima, encontrou o Vitor Bueno. Lindo passe do Vitor, Lucas Lima, de novo com o Vitor, pode pintar o segundo dele, tocou-lhe o gol! Gol do Santos! Nós temos uma situação que foi conversada que eu gostaria muito que a equipe fosse mantida, muito mais do que contratações que chegassem. Eu gostaria que o presidente e a diretoria priorizassem realmente a manutenção dessa equipe, para que nós possamos ter um ano de 2016 bem diferente e ainda mais forte. Eu acho que tudo aqui que foi feito pensando no melhor, foi feito pensando na chegada nas duas competições. Era impossível que continuássemos tendo o mesmo rendimento. Infelizmente, duas finais em momentos muito próximos, isso aí é um absurdo. É muito mal pensado, muito mal estudado isso. E eu acredito que, em razão de tudo isso que tem acontecido, o Santos sai de 2015 com um ano muito positivo em todos os aspectos, lamentando muito a última derrota, mas acima de tudo reconhecendo o valor do adversário e sabendo que poderíamos também termos tido a mesma sorte que o Palmeiras teve, de repente, se tivéssemos alguns detalhes se voltado para o nosso lado. O Dorival tem razão, ele chegou no meio do campeonato e tal, mas o futuro do Santos, das previsões no começo do ano, eram as mais tenebrosas. Era uma coisa muito nebulosa, perdeu jogadores importantes, estava endividado, perdeu os principais atletas, na verdade, mesmo assim foi campeão paulista, aí imaginava-se um Santos lutando para não cair, e boa parte do campeonato passou ali lutando para não cair realmente, de repente passou a brigar por vaga na Libertadores e terminou o ano disputando o título da Copa do Brasil. Então o Santos contrariou todas as expectativas. Nos sentimos aqui como comentaristas esportivos, como economistas. Boa comparação. Apesar que a economia não melhorou em nada. Mas como analista econômico, só tragédia. E no fim, o mercado ajudou. Então o Santos terminou bem o ano, sim, mas precisa mexer para 2016, né? Tem que contratar, não dá para ficar do jeito que está. O Santos tem história para sonhar com voos maiores. Mais 5 partidas completaram a última rodada do Campeonato Brasileiro. Em Campinas, a Ponte Preta perdeu do Sport por 1-0. Veja os gols dos outros jogos. Scarpelli, Marcão, ganhou a disputa com a zaga do Fluminense e fez o gol que livrou o Figueirense da segunda divisão. Em Joinville, o Grêmio bateu o Jeque pelo placar de 2-0, mas não conseguiu terminar o campeonato na vice-liderança. Marcelo Oliveira e Bobô garantiram a vitória do tricolor gaúcho por 2-0. O Grêmio só não acabou o Brasileirão em segundo lugar porque o Atlético Mineiro fez a lição de casa diante da Chapecoense. Thiago Ribeiro, Leonardo Silva de cabeça e Patrick marcaram os gols que asseguraram ao Galo o título de vice-campeão do BR-15. No Beira-Rio, Vitinho, em 2 oportunidades, deu os 3 pontos ao Internacional contra o Cruzeiro. Apesar do resultado, o Inter não terminou a competição no G4 e está fora da Libertadores do ano que vem. Bom, os jogadores, antes dos jogos, Flávio, fizeram aí um protesto pedindo a renúncia do Marco Paulo Del Nero. Foi ótimo, muito bom.
15 segundos sem ninguém tocar na bola, o Bom Senso FC, que é a coisa mais legal que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos tempos. Desde a democracia corintiana a gente não tinha uma manifestação tão legal. E eles fizeram inclusive o hashtag, né, CBF limpa, que é o que todos nós desejamos. Isso seria um grande momento realmente para a gente limpar essa imunda CBF e fazer liga, né? Fazer uma coisa que presta para o nosso futebol. Parabéns ao Bom Senso FC, tem sempre o meu apoio restrito e sei que o seu também, né? Sim, sem dúvida. E gostaria que ficasse cada vez mais claro que quem manda no futebol, de fato, são os atletas, são os jogadores. São os jogadores, então eles precisam se mobilizar por melhores condições de trabalho. Afinal de contas, sabe, é parte deles o espetáculo. Então tem que se mobilizar mesmo, já passou da hora. Vamos agora juntinhos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois do término dele. O hexacampeão Corinthians sofreu na competição com apenas 5 derrotas em 38 jogos. O Timão chegou então aos 81 pontos. O Atlético Mineiro somou 69 pontos e ficou com o vice-campeonato. O Grêmio terminou em terceiro com 68 e completando o G4, o São Paulo com 62 ficou na quarta colocação. O quinto foi o Internacional com 60, seguido pelo Sport com 59, Santos 58 e Cruzeiro com 55. O Palmeiras terminou a competição na nona colocação com 53 pontos. Atlético Paranaense e Ponte Preta conquistaram 51 pontos. Flamengo, 49, Fluminense e Chapecoense, 47. O Coritiba somou 44 pontos e o Figueirense, 43. Os rebaixados para a segundona em 2016 foram, então, Avaí, com 42 pontos, Vasco, com 41, Goiás, com 38 e Joinville, com 31. Atuais campeãs, as meninas da Seleção Brasileira de Handball estrearam nesse fim de semana no Mundial da modalidade que acontece na Dinamarca. No primeiro jogo, empate heróico em 24-24 com a Coreia do Sul, com direito a gol salvador no último segundo. Hoje, na segunda partida da primeira fase, vitória brasileira por 26-11 contra a Seleção do Congo. Amanhã, as meninas voltam à quadra para jogar contra a Alemanha. E você aí de casa, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/gasesportiva. Lá você fica sabendo tudo o que rola aqui no programa. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Gente, nas minhas férias, você lembra que eu sonhei com o Neymar? Sim. Eu tava comendo comida japonesa com o Neymar. Puta papo peruana, de louco. Não era peruana? É ceviche, né? Mas também era um jantar japonês, assim, na verdade. Sim, mas ceviche é de origem peruana. É, ceviche é peruano. Você que me falou isso, mas eu isso não é sabia. servido também no jantar japonês, né? Pois bem, estou contando isso porque ontem o programa Mesa Redonda recebeu o pai do atacante Neymar. Daí eu até me senti um pouco mais perto dele, sabe? Entre outros assuntos, ele falou sobre a polêmica transferência do jogador do Santos para o Barcelona. Veja aí os melhores momentos. O Santos pressionado, não só pela imprensa, por todos aqui, que o Neymar precisaria sair. E a gente não queria, a gente queria que o Neymar saísse em 2014, porque eu teria o Neymar totalmente livre, né? A gente cumpriria o contrato. O Santos motivado pela oposição do clube, né? Da outra diretoria, pressionado pelas pessoas, pela própria imprensa. Falou assim, o Neymar tem que vender, o Santos vai ganhar 0. O Santos achou que tinha que ganhar alguma coisa, não podia deixar o Neymar sair 0. O Luiz Álvaro pressionado, o Odílio pressionado, fizeram o quê? Precisamos vender o Neymar. A gente não queria renovar, porque 2014 para a gente seria o ano limite do Neymar depois da Copa do Mundo. Entramos em acordo e falei assim, se vocês querem vender, só tem um clube para vender, que é o Barcelona, é o único clube que o Neymar quer aceitar. Vocês negociem com ele. O Santos foi e negociou com o Barcelona. Não adiantava ele negociar com o Real Madrid, com qualquer outro clube, que o Neymar só queria o Barcelona se tivesse que sair naquele momento. Foi isso que aconteceu. Como é que é essa história da carta, então? Que diz, o Neymar ele jogou aquela final com o Barcelona, já estava negociando. A carta é um documento, é um contrato normal. Fazem uma confusão que aquela carta era para mim, não era para mim, gente. Aquela carta, se as pessoas lerem claramente, aquela carta é para o atleta.
O atleta, a partir daquele momento, ele poderia fazer o seu pré-contrato, um acordo, vamos dizer assim. Se você me deu essa carta, foi para utilizá-la ou não? Está muito claro o documento. O documento é muito claro. É para fazer gestão. Você pode trabalhar com o jogador, sim. Você pode trabalhar ele. Você pode negociar contra o clube. Você pode fazer já o futuro dele. Contanto que seja 2014, tudo bem. Aí chega no meio do caminho e você desiste. E se eu não tenho essa carta? Hoje eu estaria sendo escorraçado, eu e minha família. Como estamos sendo, e com prova na mão, né? Mas ninguém olha para esse documento. Ninguém olha e fala assim, pô, tá claro. Até agora não se chegou a um número final na contratação do Neymar. Vários números foram ditos. As pessoas misturam. Tem uma coisa. Qual outro contrato, qual outro atleta que os caras falam de salário? O Neymar todo mundo coloca no pacote. Pega 17 milhões, o 40 milhões de indenização, que foi minha empresa que recebeu. Aí depois coloca o salário dele, aí chega no valor de 86. Eu nunca vi isso. Só para deixar bem claro, 17 milhões foi a transação. A transferência. A transferência. 40 milhões foi o acerto entre o... Não, foi indenização. O que acontece, o quê? Eu faço um acordo com o Barcelona. Em 2014 o Neymar está livre. 40 milhões são aqueles 10 milhões antecipados? Não, porque tinha que ter alguma cláusula nisso. Como que você vai colocar? Se você vai comprar um apartamento, um exemplo, se você não der um sinal em alguma coisa, você não faz o negócio. Você não tem como amarrar uma situação. Sim. Então, eu não poderia colocar o Neymar no negócio. O Neymar não poderia entrar. Então, era a minha empresa. Eu, como agente dele, eu faço o negócio com o Barcelona. Só que a gente tinha carta. Tanto que essa carta nós protocolamos no Barcelona para ter legitimidade. Foi um grande programa. Muito bom mesmo. Vamos lá no gazetesportiva.com, porque tem reportagem especial muito bacana sobre o ídolo corintiano Neco, que teve papel fundamental há 100 anos quando salvou o Corinthians de fechar assaltando o próprio clube. Pode isso? Pois é. Mas o nosso destaque mesmo é sobre um assunto que deve dar o que falar nos próximos dias. O destino de Alexandre Pato. No gazetesportiva.com você vê que não é só no Brasil que o futuro do atacante é assunto não, tá? Na Europa tem quem dê como certa a ida dele para o Liverpool, que pagaria 80 milhões de reais ao Corinthians para ter o jogador. Fato é que no São Paulo ele não vai ficar. Hoje ele publicou no Instagram uma foto e um texto agradecendo a todos do Tricolor pelo tempo que ele passou no clube. Então dá uma passadinha lá depois e leia a reportagem na íntegra. gazetesportiva.com. Depois da queda para a segunda divisão, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, convocou a imprensa para dar aquelas super entrevistas coletivas dele, sabe? E assumiu a responsabilidade da queda. Eu encontrei o Vasco num quadro que a gente pode classificar de terra arrasada. E eu vou até aproveitar, porque o Vasco, foi vítima de um ex-jogador, pode ter sido ídolo, um grande jogador, mas como administrador foi uma lástima. Uma lástima. E aproveitando que tem outros jogadores, ex-jogadores, que viram críticos. Claro que eles não vão receber nem 10% do que eles receberam jogando futebol. Mas hoje se arvoram em críticos e aí passam a falar uma série de baboseiras. Esse cidadão que passou aqui, chamado Roberto Dinamite, passou 7 anos no Vasco e não recolheu 1 centavo de imposto, não recolheu 1 centavo de fundo de garantia e me deixou, fora outras situações, mas basicamente essas, e me deixou
ao assumir com 3 meses de atraso de salário. Eu não passo a responsabilidade dessa queda do Vasco para ninguém. Essa queda do Vasco, a responsabilidade é minha. Concordo plenamente com ele. E outra coisa, quando o Roberto assumiu, ele falou a mesma coisa, que o Eurico deixou terra arrasada, e eu acredito nos dois. Tanto o Eurico deixou terra arrasada para o Roberto, como o Roberto deixou terra arrasada para o Eurico. O Eurico cansou de fazer mazela, de fazer coisa para ser bonzinho, mal feitos no Vasco. E o Roberto demonstrou uma enorme incompetência. Ele foi um grande jogador e um péssimo administrador para quebrar aquele tabu que jogador pode ter. Jogador não pode ser treinador, não pode ser presidente, se não for preparado para isso. Exatamente. Tem que se preparar para ser um gestor, tem que se preparar para ser um treinador, para ser competente. O fato de ter jogado bola não quer dizer que ele possa ser um bom presidente, não quer dizer que ele possa ser um bom gestor, como jornalista também. Claro. É a mesma coisa, você tem que se preparar. Também não quer dizer que ele seja um bom jornalista, porque ele foi um ex-jogador. Como também não quer dizer que ele seja mal. Você tem que se preparar para aquilo que você faz. Então, o simples fato de ter sido ex-jogador não credencia para nada. E o Roberto é uma prova clara disso. O Eurico é um horror, é um terror, coisa horrorosa, né? Claro que ele é culpado pela queda do Vasco. Óbvio que ele é. Ele, Roberto, essa coisa toda. Essas situações, essa coisa onde enfiaram o Vasco, né? O Vasco também é da colônia portuguesa no Rio. E só não caiu, não chegou no estágio da Portuguesa, porque ele foi mais incorporado pela população, a raça negra, o Vasco assumiu muito rapidamente, então a população da cidade assumiu mais, tem mais torcedores, senão ele estaria no estágio da Portuguesa. Também lá ele foi destruído por dirigentes, como aconteceu aqui com a Portuguesa. E essa gente medíocre, isso é um cara medíocre, um cara lamentável lá, esse tipo de gente tem que ser banido do futebol, acabou. O Eurico é mais um exemplo de que a longevidade na gestão só traz prejuízo ao clube. Pode ganhar um título aqui, outro acolá, mas uma hora a conta chega. E para o Vasco essa conta é alta demais. Gente, aconteceu hoje aqui em São Paulo a entrega do prêmio Bola de Prata, oferecido pela revista Placar e pelos canais ESPN aos destaques do Brasileirão. Fernando Gavini acompanhou tudinho, vamos ver. Dia seguinte ao fim do Campeonato Brasileiro. Começa a maratona de premiações para os melhores do ano. Na tarde de hoje aconteceu o troféu Bola de Prata. De noite vai rolar o prêmio da CBF. E amanhã a gravação do troféu Mesa Redonda, que vai ao ar domingo aqui na TV Gazeta. Na Sala São Paulo, como não poderia deixar de ser, o Corinthians foi o maior vencedor. 4 bolas de prata foram para o timão, com Gil, Elias, Jadson e Renato Augusto. Esse ano foi quase perfeito. A gente queria mais, a gente não queria só o título brasileiro, a gente queria conquistar a Libertadores. Infelizmente não conseguimos, mas merecemos pelo ano que a gente fez. Praticamente jogamos bem quase todo ano. Entramos para a história do Campeonato Brasileiro. O melhor de todos foi Renato Augusto, que ganhou a bola de ouro, eleito craque do Campeonato Brasileiro. O grande segredo foi pensar no coletivo, né? Ninguém pensava individualmente, um correndo pelo outro, e de uma certa forma acabou dando certo. Eu acho que quando você pensa no coletivo, o individual acaba acontecendo. Então, dessa forma a gente conseguiu ser ainda mais forte e por isso fomos campeões. Renato Augusto quer jogar a Libertadores, que será das mais difíceis em 2016. Além das forças brasileiras, com a presença do Grêmio, Atlético Mineiro e do Trio de Ferro Paulista, clubes tradicionais como Boca Juniors, River Plate, São Lourenço, Nacional de Montevidéu e Peñarol estarão na disputa. Realmente são equipes de tradição. O próprio Olímpia e Cerro Porteño, né, do Paraguai. Os times colombianos também sempre muito difíceis. E sem dúvida nenhuma vai ser uma competição muito difícil. As 3 equipes de São Paulo, Atlético Mineiro. Muitas das coisas que fizemos errado esse ano, que sirva de aprendizado para o ano que vem. Então, acredito que ano que vem vai ser um ano mais difícil pelo fato de terem acrescentado mais um campeonato. Então, são mais jogos, precisamos de um elenco grande
aprendizado que a gente teve nesse ano, nas 3 competições aí de mata-mata, a gente tem que levar para o ano que vem. Não podemos vacilar, que nem a gente vacilou nesse ano, em jogos que a nossa equipe precisava de mais concentração. Já quem ficou de fora da Libertadores teve que falar da derrota na final da Copa do Brasil. Apesar da lembrança da perda do título, Ricardo Oliveira teve muitos motivos para comemorar. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o atacante santista jogou em alto nível e voltou à seleção brasileira. Muito mais do que ele mesmo imaginava em seu sonho mais otimista, quando voltou do mundo árabe para jogar no Santos. Apesar da confiança, né, e ter a esperança de fazer uma grande temporada com o Santos, não esperava tudo isso, né? Mas isso vem pelo fato de você ter confiança. Eu acho que ter confiança é uma das pedras fundamentais para todo o triunfo duradouro na vida de um atleta, que é a confiança e a segurança, é uma das pedras fundamentais para você ter um triunfo duradouro. E não consegui isso sozinho. Eu acho que os meus companheiros foram fundamentais para isso. Gente, resultado final da nossa enquete no gazetesportiva.com. O São Paulo deveria contratar um goleiro para a temporada do ano que vem, 2016? Não, 55%. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, tem mais, só que com a apresentação do Celso Cardoso, já que eu terei a honra de, pela primeira vez na minha vida, gravar o Troféu Mesa Redonda ao lado de Flávio Prado. É nóis. Me dê sorte, me ajude. E o programa de hoje também termina com uma linda homenagem a Rogério Ceni, que agora é oficialmente um ex-jogador de futebol, mas um eterno ídolo da torcida São Paulina. Boa noite, um beijo, tchau! Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau. Do goleiro matador, bate a falta, faz o gol. Faz a festa da torcida e sempre unida. Grita é campeão. Ô, tricolor. Ah, tricolor. A nação do Morumbi não se cansa de aplaudir.